砕けろ強化水月。 icônicos e inteligentes dos animes. Um cara que é a definição do swag, confiança e pura enganação, visto que ele enganou todos no verso de Bleach. Mas hoje não estamos aqui para elogiá-lo, e sim analisar seus poderes e habilidades. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, me siga na Twitch para batermos um papo e considere o fato de se tornar um membro para ajudar diretamente o canal. E também receber alguns benefícios extras, como esses deuses acima. Então, sem delongas, Aizen nem precisamos dizer que é sobre-humano em todos os aspectos. E por ser um Shinigami, ele pode viver por milhares de anos. Ele é um espadachim exímio e em termos de aspectos técnicos e maestria, Aizen chegou no limite de todas as disciplinas relacionadas à arte dos Shinigamis, sendo ela o Zanjutsu, a arte da espada, Hakuda, o combate corpo a corpo, Ho-Ho, que corresponde aos movimentos rápidos, como o Shunpo, que é a técnica usada para se mover da forma mais eficaz e com mínimos movimentos possíveis. E por último, aos feitiços Kido, que são divididos em duas categorias. O Bakudo, que corresponde a feitiços suplementares de selamento e incapacitação do inimigo. E os tão conhecidos Hado, que correspondem a feitiços destrutivos. Aizen, assim como todo Shinigami, pode ver Shinigamis e Hollows, que são invisíveis a humanos. E também pode ver a forma do Heiatsu, até mesmo quando ele não consegue enxergar, algo que Ichigo fez e é conhecido como sentido espiritual. Ele pode interagir, tocar e purificar fantasmas e almas, como fez Rukia. E como sabemos, Shinigamis podem atacar diretamente a alma com seus ataques, visto que eles são entidades espirituais e somente seres com Heiatsu forte o bastante ou próximos ao poder deles podem feri-los. E até mesmo o mero Heiatsu é suficiente para danificar a alma de um ser menos poderoso que o indivíduo em questão. E a alma de Tatsuki, que é uma humana com altos poderes espirituais latentes, estava entrando em colapso só por estar perto de Yami. Um humano normal seria morto instantaneamente. E como o Heiatsu é extremamente importante para o universo de Bleach, o indivíduo que tiver um Heiatsu mais fraco não vai conseguir nem machucar seu oponente. E como vimos em Ichigo vs Araki Kenpachi, ele vai ferir somente a si mesmo, e somente com a pressão espiritual, Shinigamis podem usar seu Heiatsu como uma arma e usar o famoso Heiatsu Crush, que consiste em sobrecarregar completamente o inimigo somente com a energia espiritual, o que acaba os paralisando com medo e receio. Essa pressão é tão forte que pode até mesmo esmagar a alma de uma pessoa, como foi mencionado anteriormente com Tatsuki, e no caso de Aizen, ele pode até mesmo destruir alguém somente com o Heiatsu. E se esse ser for muito mais fraco que ele, e após sua forma da crisálida, ele passivamente apaga coisas da existência. Isso somente ao se aproximar desses seres ou objetos. Aizen pode detectar Heiatsu até mesmo em outra dimensão, pois após a derrota de Yuha, ele detectou o poder desvanecente enquanto estava no Muken, uma dimensão que está dentro da Soul Society, mas é separada e se expande infinitamente. Shinigamis podem solidificar o Reishi, que é a matéria espiritual de todas as coisas que existem, e atingir algo parecido com o voo. Mas Aizen pode voar livremente devido à sua transcendência de poder. Aizen até mesmo chegou a possuir um manto capaz de esconder completamente o Heiatsu, fazendo o usuário ser invisível no quesito de ser detectável pelo Heiatsu, e até mesmo detectou Urahara enquanto o mesmo estava usando essa capa. Através da técnica Sentan Hakuja, ele pode se teletransportar, ele pode ficar invisível com o Bakudo número 26, Kyoko, que mascara a forma física, e o Heiatsu ao dobrar a luz. Com o Bakudo número 81, Danko, e El Escudo, ele pode criar uma barreira defensiva. Com o Hado número 63,
poderes Raikoho. Ele pode lançar uma enorme torrente elétrica pelas mãos. Ele já demonstrou habilidades telecinéticas somente com seu mero Heiatsu. E seu triunfo, o Hado número 90, Kurohitsugi, pode desconstruir a matéria a um nível atômico e também manipular a gravidade ao ponto de esmagar o adversário e distorcer o espaço e tempo ao redor, bem similar a um buraco negro. E através desse Hado e do Kaja Negation, ele pode selar entidades. E com o Hado número 99, Goryu Tenmetsu, ele invoca 5 dragões que engolem o alvo, e é uma arte proibida porque ela suga o Rei Miyako do ambiente, uma energia que é a fonte da sustentação dos reinos. Aizen possui um escudo em suas costas e diz ter propositalmente posto ali porque as costas são o maior ponto fraco de uma criatura, e ele burlou isso ao criar um escudo. E esse escudo é tão poderoso que facilmente aguentou um Getsuga Tenshou a todo o poder de Ichigo. Com a Kyoka Suigetsu, ele é capaz de usar a sua Shikai Kanzen Saimin, ou hipnose completa, e com essa habilidade ele controla todos os 5 sentidos e até mesmo o sentido espiritual, conhecido como Reikaku. Esse controle se estende ao ponto do alvo não poder diferenciar a forma, massa, sensações ou cheiro de uma pessoa ou qualquer outro objeto, e depois de ele se fundir a sua Zanpakuto, ele passivamente põe as pessoas nessa hipnose, e fez isso contra Yuha, que teve sua percepção temporal completamente distorcida por Aizen. Isso enquanto eles estavam apenas conversando, e até mesmo após Yuha absorver Mimihage e o Rei das Almas e poder literalmente reescrever o futuro, ele ainda assim foi pego pela Kyoka Suigetsu, a ponto de Yuha acreditar que na verdade, ao invés de estar lutando com Aizen, ele estava lutando contra Ichigo. Então podemos ver que a Kyoka Suigetsu e sua Shikai são extremamente poderosas. Aizen, por ser um capitão, obviamente teria a Bankai, mas em toda a obra nunca foi revelada qual seria sua Bankai. Quando Aizen possuía o Hogyoku, ele iria evoluir caso o mesmo estivesse em perigo e sua força de vontade fosse forte o bastante. Ele pode retornar à vida mesmo depois de sua biologia ser completamente apagada. E desde que sua alma exista, ele pode retornar. Uma regeneração que aqui conhecemos como regeneração metafísica. Além disso, ele pode dar poderes, como fez com Wonder Vice, que até mesmo era capaz de selar as chamas da Ryujin Jaka de Yamamoto. E ele até mesmo foi o responsável pela criação dos Vizards. E ele pode transformar um Hollow genérico em um Arrancar, que é um nível muito maior dos Hollows. O Hogyoku, por si só, é um objeto que manipula a própria realidade e até mesmo a probabilidade, e permite que certos eventos ou evoluções aconteçam, visto que ele realiza os desejos mais profundos do coração dos usuários ou de pessoas à volta dele. Urahara teve seu desejo realizado, pois ele achava que o objeto fazia as pessoas ultrapassarem os limites de Hollow e Shinigamis. Então o objeto realizou esse desejo. Rukia tinha um peso enorme no coração pela morte de Kaien, que também foi obra de Aizen, visto que o Hollow que o matou foi criado por ele. Então Rukia passou seus poderes para Ichigo como uma forma de redenção. Chad e Inoue tiveram seus poderes despertados porque se sentiam impotentes e queriam ajudar. Então podemos ver que o Hogyoku é um artefato extremamente poderoso, mas como Aizen diz, até mesmo o Hogyoku tem limites, e ele teve que manipular certos eventos para que tudo ocorresse no início de Bleach e seguisse o rumo que seguiu. Eventos como Rukia passar os poderes para Ichigo e Hollows invadirem e Ichigo os enfrentar. Aizen, sua forma monstruosa, pode lançar ataques conhecidos como Fragors, que são compostos de energia altamente destrutiva e condensada. Em termos de resistência, ele pode resistir aos ataques e pressão espiritual dos seres mais poderosos do verso, como Ichigo e até mesmo Yuha. E por ele ser um ser transcendente, ele não pode ser sentido por seres inferiores a ele.
E nem mesmo selos podem mantê-lo preso, visto que ele estava destruindo selos feitos especialmente para selar ele por Urahara. E vale notar que ele ainda estava enfraquecido por causa da luta contra Ichigo e pôde facilmente quebrar os selos do Muken, que é uma prisão para seres extremamente poderosos. É claro que ele quebrou os selos após ter sua boca liberada. Ele é altamente resistente à manipulação espacial e temporal, visto que ele destruiu o Kototsu e nem mesmo foi jogado para outro período no espaço e tempo, algo que é comum de acontecer se o Kototsu alcançar o personagem. E para finalizar, ele propositalmente lançou o Hado número 90 Kurohitsugi em si mesmo e facilmente resistiu aos efeitos que, como vimos, desconstroem a matéria a um nível atômico e tem uma gravidade insana a ponto de distorcer o espaço e tempo ao redor. Absurdo, não acham? Inicialmente, Aizen era superior a todos os capitães. Eu até diria superior a todos no Sereitei, com exceção de Yamamoto e a Guarda Real. E sua divisão era dita de ser altamente treinada, e seu capitão era excelente em tudo. Ele é superior a todos os espadas mais poderosos, que com seu Gran Greicero eram ditos pelo próprio de poderem destruir Las Noches, um lugar que calculamos aqui a ter o tamanho de um país pequeno. E com a Resurrection, que é um estado muito similar a Bankai dos Shinigamis, espadas como Grimmjow facilmente subiriam para o nível país. O Kyoha, em sua base, na primeira luta contra Ichigo, foi capaz de fazê-lo tremer na base e subjugou o Getsuga Tensho, amplificado pela máscara Hollow, e ainda humilhou Ichigo. O mesmo ficou mais forte, lutou e derrotou Grimmjow com a Resurrection. Ficou ainda mais forte e lutou contra o Kyoha de novo, que mesmo estando na sua forma base, teve um pouco mais de problemas e tranquilamente estaria no nível país a país grande em sua base. E por ter a Resurrection, ele subiria para o nível continental, e por ter um estado único a ele, conhecido como segunda etapa, ele possivelmente até mesmo alcançaria o nível multicontinental. Mas para Aizen, isso é brincadeira de criança, pois Aizen também é superior ao feito de Senna. A mesma impediu que um campo gravitacional gerado por inúmeros Blanks, um campo que começou a puxar a dimensão da Soul Society e o mundo dos vivos para colapsarem um ao outro. Vale lembrar que Blanks são seres que se separaram do ciclo de transmigração enquanto estão no Dangai e ficaram perdidos ali e acabaram criando uma nova dimensão conhecida como Vale dos Gritos. E existem muitas dessas dimensões, sendo que uma delas, ou múltiplas delas, são capazes de segurar infinitas almas, e esses Blanks se juntaram à Senna, e com esse poder, ela impediu essa colisão. Porém, é óbvio, ela não escala da destruição dos reinos, e sim do fato de parar o campo gravitacional criado por inúmeros Blanks, em troca de sua vida. Um feito que, bem tranquilamente, estaria no nível galáxia, pois a gravidade é tão forte que puxa dois reinos universais um ao outro. Mas como podemos saber que o reino da Soul Society e o mundo dos vivos é universal? E não podemos falar disso sem primeiro abordar o elefante na sala. Primeiramente, temos que deixar claro que destruição de dimensões ou dimensões de bolso não é impressionante sem um contexto por trás. Uma dimensão pode ser do tamanho de um grão de areia até mesmo o tamanho de um multiverso. Vi muitos comentários dizendo que eu escalei de forma errônea Ichigo ao feito de Yuha, de querer fundir os reinos em uma singularidade, mas vamos esclarecer isso agora. Muitos usaram o feito de Kaguya Otsutsuki, então vamos falar dele. Assim como Bleach, as dimensões de Kaguya claramente têm um céu estrelado e um sol, logo seriam universais e ela escalaria da criação, não é? É claro que não. E aproveitando que estamos falando do Aizen, vamos quebrar a ilusão de alguns indivíduos
que acham que o Mugen Tsukuyomi cria contínuos de espaço e tempo. E com isso, vamos utilizar a fonte oficial do Databook 4, que contém uma seção separada para ninjutsus. E lá é dito que o Mugen Tsukuyomi é um genjutsu em diversas vezes. Então, se vocês ouvirem algum cidadão usar esse argumento, usem esse scan oficial e licenciado pelo autor.